Você com certeza já deve ter ouvido falar por aí sobre a taxa Selic em algum noticiário, que o Banco Central aumentou ou diminuiu essa taxa, mas você sabia que existem dois tipos de taxa Selic? Hoje eu vou te contar um pouquinho o que são essas taxas e como elas surgiram. Meu nome é Lara Zanetti, eu sou especialista em investimentos aqui da DV Invest e eu já te convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar semanalmente todos os nossos conteúdos por aqui. Antes da gente entender sobre esses dois tipos de taxa Selic, é legal a gente entender o que é a Selic, né? De onde vem esse nome. Tudo começou lá na década de 70. Você pode até se lembrar de quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá em 1970 no México. Teve até uma polêmica da taça roubada de Jules Rimet, mas além disso, nesse mesmo período, aconteceu uma coisa muito importante na economia do nosso país, o chamado milagre econômico. Para você ter uma ideia, nessa época o PIB brasileiro chegou a níveis nunca alcançados na história. E foi aí que entraram os títulos públicos. Eles foram determinantes para financiar grandes obras que foram construídas durante esse período do milagre econômico. Naquela época, os títulos eles eram negociados fisicamente, ou seja, era literalmente um pedaço de papel. Então isso dava muita margem para roubo, fraude ou até mesmo a simples perda daquele papel. Então foi aí que foi criado o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou o famoso Selic. O Selic é um sistema do Banco Central onde é registrado todas as operações que são relacionadas aos títulos de dívida do governo. Agora que a gente entendeu o que é Selic, onde entra a taxa Selic? Todos os dias as pessoas sacam e depositam dinheiro nos bancos, certo? Dependendo do que for maior no dia, seja o volume de saques ou o volume de depósitos, os bancos podem ficar com caixa faltando ou sobrando no fim do dia. No caso de quando falta dinheiro nesse caixa, os bancos eles costumam pegar empréstimos entre si no período de um dia. Isso porque o Banco Central determina que os bancos devem ficar com os caixas equilibrados no fim do expediente, para não deixar muito dinheiro circulando na economia. E na hora de devolver esse dinheiro, eles pagam uma diferença, os juros. E a taxa usada para calcular esses juros é a chamada taxa Selic Over. Ela é a taxa média cobrada entre as operações realizadas entre os bancos no período de um dia. Essas negociações diárias elas acontecem justamente nesse sistema que a gente acabou de entender, que ele só é acessado pelo Banco Central e por essas instituições financeiras, que é o Selic. Mas o que define exatamente essa taxa Selic Over? Ou seja, o quanto que os bancos vão cobrar entre si esses juros aí. É muito comum falar que o Banco Central, ou na verdade o Comitê de Política Monetária, do Banco Central, ele determina a taxa Selic. Mas na verdade o que ele determina é a meta para essa taxa Selic. Essa taxa ela é definida periodicamente a cada 45 dias, influenciando todas as outras operações do país, inclusive os empréstimos, por exemplo. Se você quiser entender mais sobre a taxa Selic, como que ela influencia a economia e até os seus investimentos, clica aqui no segundo episódio do Traduzindo Economês com o nosso especialista em renda fixa, Valdemar Júnior. Já que o Banco Central ele define uma meta para a taxa Selic, existe um jeito de chegar nessa meta, certo? E é justamente por meio dessas operações entre os bancos que se chega na taxa Selic meta. O objetivo é que as operações financeiras, que são muitas vezes lastreadas em títulos públicos, elas se aproximem à taxa Selic meta. Então, para ficar mais claro, a gente tem a taxa Selic meta, que é aquela meta de taxa que o Banco Central impõe, que vai nortear todas as operações financeiras do país. Já a taxa Selic Over, ela é a taxa efetivamente praticada pelo mercado, que são todas aquelas operações de empréstimos realizadas entre os bancos no período de um dia. Então é muito importante você, como investidor ou investidora, ficar atento às mudanças da taxa Selic meta pelo Banco Central, já que isso pode afetar diretamente seus investimentos, o seu bolso, enfim, e a economia como um todo. Eu fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.